Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Sejam muito bem-vindos à minha sala, ao meu coração. É uma alegria muito grande ter você aqui comigo, né? Já vai me dizendo se você está me escutando bem, se está tudo bem com o som, com o áudio, enfim. Já vai colocando aí para mim o seu nome, da onde você é. E hoje o assunto é bem quente. Nós vamos falar de como se proteger de pessoas sugadoras de energia. Se você chegou aqui agora, eu sou Mônica Dias. E se por acaso você ainda não me segue, aproveita para seguir, ativar o sininho. E uma coisa muito importante, se você gostou desse assunto, vamos compartilhar, vamos contribuir com conteúdos relevantes, conteúdos que a gente acha interessante, para contribuir com outras pessoas. Então já pega esse vídeo, já compartilha para todos aqueles que você acredita que vai gostar desse assunto. Tá tudo bem aí? Vamos começar? Bora lá para nossa live. Antes de começar, eu quero falar com você, para não esquecer de deixar seus comentários, deixar suas dúvidas, o que você quer falar, né, o que você quer, qual assunto você quer que eu aborde aqui nesse canal. Esse canal eu trato de coisas que tocam ao coração, que falam à alma. Falo sobre como manter energia, como atrair boas energias, sobre autoconhecimento e principalmente espiritualidade de forma natural, de forma simples. Eu falo desse ser essencial que somos nós. Então esse é o canal dedicado à saúde integral, ao autoconhecimento, a lembrar de que você, de que eu, somos perfeitos do jeito que somos esse ser único, esse ser essencial. Então vamos lá começar? Bom, você se sente assim, animada, disposta, cheia de vitalidade, alegre, de repente, do nada, perde toda essa energia, fica com energia ruim, né? Fica, como dizem, fica sem energia. Você sente que a sua vida está travada, tem constante variação de humor, uma hora está muito bem, daqui a pouco está muito triste. Ou nada que você faz dá certo. Você tem até ideias, tem até projetos, mas não consegue andar com eles. Fica procrastinando. Bem-vinda, porque essa live é para você. Nós estamos na live Como se proteger de pessoas sugadoras de energia. Tudo isso que eu falei para você pode ser um sintoma de que sua energia está sendo drenada ou que você está sendo vítima de uma pessoa sugadora de energia. Então vamos lá, esse assunto promete, né? Já vai colocando aqui o que você acha, enfim, como você se sente, se você já sentiu esses sinais, né? Esses são sinais de que você pode estar drenando completamente a sua energia ou sendo uma vítima de uma pessoa sugadora de energia. E hoje nós vamos falar o que exatamente? Nós vamos falar o que é um sugador de energia, como identificar os sugadores de energia, como se proteger principalmente dos sugadores de energia. Então fica comigo até o final, que eu vou dar algumas dicas bem valorosas, bem valiosas, para que você definitivamente, né, não drene tanto a sua energia e não seja vítima de pessoas sugadoras de energia. E o que é um sugador de energia? O que são pessoas sugadoras de energia? Um sugador de energia é uma pessoa que tem um hábito de sugar a energia vital de outras pessoas, de plantas e animais. Ou seja, ele tem um hábito de sugar a energia vital de tudo aquilo que é vivo, de tudo aquilo que tem a vida pulsante, de tudo aquilo que tem energia vital. E por que isso acontece? Por que se cria esse hábito de sugar as outras pessoas, de sugar as plantas e os animais? Você já passou por uma situação dessa? Alguém foi na sua casa e olhou para aquela planta, como a gente chama de seca-pimenteira, né? Olhou para aquela planta, depois que a pessoa saiu da sua casa, essa planta murchou, essa planta até morreu. Ou se você tem um bichinho, se você tem um pet, depois que você recebeu uma visita, ou constantemente seus bichinhos estão sem energia, adoecendo, se sentindo mal. É uma questão para a gente pensar, será que eu não estou sendo vítima de um sugador de energia? E por que será que isso acontece, né? Por que motivo essa pessoa se torna, né, cria esse hábito de absorver, de sugar, né, mais precisamente a energia dos outros?
por vários motivos, né? A forma como ela lida com a sua vida, os seus pensamentos, os sentimentos, e principalmente, muitas vezes, por carência afetiva, financeira, intelectual. Existem N motivos para uma pessoa se tornar essa sugadora de energia. Enfim, cada um tem a sua história. E ao longo da nossa vida, né, nós passamos por N situações e criamos mecanismos de defesa, ou seja, uma forma de lidar com tudo aquilo que a gente passou. E muitas pessoas desenvolvem esse hábito, né, esse vício, que é de sugar a energia vital do outro, de todas as pessoas, todos os seres, né, de tudo aquilo que é vivo, que tem energia vital. Então, por isso que acontece. Então, cada caso é um caso. Ela acaba desenvolvendo um hábito, né, um vício de sugar a energia do outro. E como é que será que isso acontece? Não, com certeza você já deve ter alguma história para me contar, para partilhar aqui nos comentários, da forma como você se sentiu, da forma como você vem se sentindo, né? Isso acontece porque esse sugador de energia, essa pessoa que tem o hábito de sugar a energia do outro, ela não consegue mais absorver a energia da natureza, ou seja, absorver o fluido cósmico universal, né? Absorver essa energia na natureza, então de forma natural. Então o que ela vai procurar? A partir da sua sintonia, a partir da sua vibração, ela vai atrás de uma pessoa que tenha aquela energia vital, que esteja para cima, que esteja cheia de vida, porque ela não tem, ela não consegue absorver isso naturalmente. Então, através da sintonia mental, da vibração, ela sente aquela pessoa cheia de energia vital. A gente chama, né, costuma chamar os sugadores de energia como vampiros energéticos. Então, é como se ele olhasse assim, ai, vida, 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 energia, energia, energia boa, eu quero essa energia boa para mim. Então é isso que acontece. O sugador vai atrás de uma pessoa que tem essa energia vital, que tenha sintonia com ele, para que ele possa sugar, para que ele possa absorver. Mas por que será que isso acontece? Será que esse sugador de energia é uma pessoa ruim, uma pessoa, né? Uma pessoa necessariamente ruim, má, do outro lado, é um vampiro? Não necessariamente é assim que acontece. E nós vamos falar sobre essa live, né? Vamos falar sobre isso na live. Mas eu quero que você comece já a pensar, já a compartilhar comigo aqui nos comentários. E de uma certa forma, o que acontece? Nós somos seres vivos, biologicamente, né? Pulsantes, cheios de energia. A todo tempo estamos trocando energia com outras pessoas. Nos lugares que a gente vai, nos nossos relacionamentos, né? Enfim, nós estamos a todo tempo trocando energia, porque se somos energia, se somos esse ser pulsante, vibracional, a todo tempo nós estamos trocando energia, né? E naturalmente a gente encontra, né, esse equilíbrio feito, né? Essa troca é feita de energia, né? Às vezes a gente, né, encontra alguém que não está muito bem, um amigo que está meio triste, a gente está mais animado e acaba sendo feita essa troca, né? Mas o que acontece com o sugador de energia? Devido a esses processos internos dele, ele não tem nada para doar, né? E como é que isso acontece? Como é que essa dinâmica acontece? Como é que acontece na prática? Então, à medida que ele se desconecta aí do seu interior, se desconecta dos seus valores, se desconecta da alegria da vida, né? O problema, o estresse, as contas, os traumas, os pensamentos e sentimentos desequilibrados vão gerando mais desequilíbrio. E quanto mais desequilíbrio, mais ele se desconecta da fonte, mais ele se desconecta desse fluido cósmico vital. Então, quanto mais ele se desconecta, quanto mais ele produz esses pensamentos, esses sentimentos, esse desequilíbrio no seu campo vibracional, no seu campo sutil, né? Menos ele absorve, até que ele não consegue absorver isso de forma natural. E nós precisamos desse fluido, dessa energia para viver. Então, como que nós absorvemos a energia da natureza? Nós fazemos essa troca dinâmica, né? Nós recebemos a energia a partir da nossa alimentação, da nossa respiração, mas a maior parte da energia que nos mantém vivos, que nos mantém pulsantes, que nos mantém animados, né, e dinâmicos no nosso dia a dia, é esse fluido, a absorção desse fluido cósmico vital. E de que forma isso acontece?
Então, no nosso corpo sutil, na nossa aura, que é a emanação daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, a emanação da nossa alma, do nosso ser, existe uma série de buraquinhos, né, no nosso campo sutil, que são chamados chakras. E os chakras, eles são essas aberturas que têm a função, esses centros energéticos têm a função de pegar esse fluido cósmico vital, né, e transformar em energia, em combustível para nós, né? Mas por que acontece esse bloqueio? Quando esses chakras absorvem esse fluido vital, esse fluido cósmico vital e trazem para nós, o que acontece? Ele produz um efeito de acordo com aquilo que sentimos, de acordo com aquilo que pensamos. É por isso que a gente chama de aura, né? As emanações e criações do ser. Então, se eu só penso negativo, se eu reclamo sempre, se eu estou vivendo uma situação difícil na minha vida, o que vai acontecendo? Eu vou me desmagnetizando, me desconectando da natureza, me desconectando da fonte, me desconectando daquilo que é valoroso, daquilo que é precioso, daquilo que é bom. E mais eu crio essa capa de proteção. Então eu não tenho uma energia nenhuma. O que eu preciso de energia para viver? Né? É aquela metáfora do vampiro, eu preciso de energia para viver, porque a maior parte nós captamos por esses chakras, né? A nossa alma respirando essa energia, esse fluido cósmico, né? Que já está na natureza. E se nós não estamos respirando essa energia através dos chakras, se nós não estamos bloqueados, né? Nós ficamos literalmente sem energia. Temos pela alimentação, temos pela respiração, mas não é suficiente para nos manter vivos, para nos manter pulsantes, para termos uma vida saudável. Então, o sugador de energia ele está em completo desequilíbrio. Então, ele vai atrás de uma pessoa que tem uma energia boa e absorve tudo. Como ele não tem nada para dar em troca, né? Ele absorve tudo, tira tudo, toda aquela energia, vai tirando toda aquela energia daquela pessoa. Não só naquele momento, mas com uma certa frequência, né? Então é isso que acontece com o sugador, né? Com essa dinâmica do sugador de energia. Por isso que nós, quando estamos na presença de um, naturalmente nós nos sentimos muito desvitalizados, sem energia. E agora nós vamos falar sobre como nós podemos identificar esses sugadores de energia, né? E a gente, quando fala de sugador de energia, a gente fala com uma certa assim, um misto de curiosidade, um misto de medo, né? Não, quero, assim como a gente fala, né, com esse arquétipo aí do vampiro, né? Não quero ser vampirizado, né? Não quero que sugue meu sangue, a minha energia vital. O que é o sangue, né? É um fluido vital. Então, como que a gente pode identificar esses sugadores de energia? 3 pontos aqui que eu separei para você. Normalmente, naturalmente, os sugadores de energia eles são muito egocêntricos. Eles são muito individualistas. Eles pensam só nos seus problemas. São centrados muito no ego, em si mesmo, a ponto de ser insensível com a dor do outro, né? Eles não têm empatia nenhuma. Então, à medida que a gente se desconecta de nós mesmos, se desconecta desse fluido cósmico vital, dessa energia amorosa do universo, de tudo aquilo que é bom, nós vamos ficando egocêntricos, individualistas, né? E sem empatia. Isso naturalmente, uma das características desses sugadores de energia é essa característica de ser egocêntrico. Tem também a ingratidão, né? O que seria essa ingratidão? Pessoas que reclamam demais, que não têm alegria com as coisas simples da vida, que não apreciam a vida. E quanto mais eu não aprecio a vida, quanto mais eu reclamo de tudo, quanto mais, né, eu tenho essa visão negativa, né, essa mentalidade negativa, mais eu me bloqueio, mais eu me isolo desse fluxo de amor. E um outro ponto para a gente identificar uma pessoa que é sugadora de energia, que nos ajuda a identificar, é o negativismo, né? Sabe, aquelas pessoas que está tudo sempre muito ruim, aquela história, né, do copo meio cheio, meio cheio, meio vazio, sempre acha meio vazio. E por mais que aconteça alguma coisa legal, ele sempre reforça um ponto negativo. Então a reclamação, o negativismo e o egocentrismo, ou seja, a falta de empatia, dá um caminho para nós identificarmos o que seria, né,
identificarmos esse sugador de energia. Mas identificar esse sugador de energia não é fácil, gente. Sabe por quê? Porque a maioria deles estão nas nossas relações, principalmente as relações da família, no trabalho, estão no nosso contato íntimo. Por quê? A grande ponto dessa conexão é quando vem recheado de afeto. Vocês já repararam que quando a gente nutre algum afeto, amor por aquela pessoa, uma empatia para aquela pessoa, naturalmente a gente doa mais energia para ela, a gente quer doar aquilo tudo que é bom? É verdade. Então, nas nossas relações, na nossa família, no nosso trabalho, é que estão de verdade os sugadores de energia. E se tem amor, e se tem afeto, é muito difícil que a gente identifique, né? Por essa relação, né? E muitas vezes, em nome do amor, nós fazemos, né? Nós cedemos tanto, nós nos permitimos ser sugados, né? Se eu tenho um sugador de energia, não se engane, eu me permiti ser sugado. A gente costuma olhar para esse sugador de energia como uma pessoa muito ruim, como uma pessoa responsável por todos os nossos problemas, por nossa vida estar travada, enfim. Como na realidade, se existe esse sugador de energia, se eu consigo identificar esse sugador de energia, eu me permiti ser sugado, né? Então esse é um ponto muito importante para a gente refletir hoje. Vai colocando aqui para mim nos comentários o que você pensa sobre isso, se você vive alguma situação, se você já está conseguindo identificar, né? E aqui eu vou dar alguns exemplos de alguns tipos de relações de sugadores, né? Uns tipos, mas de uma forma geral, o sugador ele cria uma série de estratégias para ele conseguir o que ele quer, que é a energia vital, né? Ele precisa de energia vital para sobreviver. Então ele pode se manifestar, criar padrões comportamentais, né? E mudar esses padrões comportamentais para conseguir energia. Então ele muda de estratégia. Muitas vezes conscientemente, outras inconscientemente. Ele nem percebe, se dá conta, mas ele precisa muito de energia. Ele é um viciado, é um necessitado, né? E quando nós nos bloqueamos para esse fluxo amoroso do universo, nos bloqueamos para a vida, né? Focamos só no negativo, o que acontece? Nós nos tornamos um necessitado vibracional e literalmente um parasita. Então quando a gente, né, é vítima de um sugador de energia, ele se torna literalmente um parasita, é um processo simbiótico, né? Ele fica ali sugando a energia porque não tem a própria, não tem luz própria, porque já se perdeu de si mesmo. Quando a gente se perde de si mesmo, quando a gente se desconecta desse fluxo amoroso do universo, a gente se conecta dessa energia, se desconecta dessa fonte, nós, né, ficamos nesse estado de desequilíbrio. Então o sugador de energia ele está em estado profundo de desequilíbrio. Vocês já ouviram falar a expressão, ninguém pode dar aquilo que não tem, e ele não tem. Então quando a gente está na presença de um sugador de energia, convive com um sugador de energia, ele realmente não tem nada para dar, ele só suga. E quanto mais ele suga, mais ele quer. Ele é um viciado, ele é um necessitado. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos, se você quiser anotar, já vai pensando, já vai colocando aí para mim nos comentários, se você conheceu alguém assim. Então, o primeiro exemplo que eu quero dar é do crítico, né? Desse tipo de sugador de energia é crítico. São aquelas pessoas que elas começam a sondar a sua vida para encontrar algum furo, alguma coisa ruim que aconteceu, alguma coisa errada, e vai sondando, e vai pesquisando, e vai catucando até achar alguma coisa errada, alguma coisa ruim para ele criticar. E ele critica, e se ele critica, ele percebe que alcançou, você te desequilibrou com aquela crítica, já começa o processo de simbiose. Então já acontece uma conexão ali, porque se você ouviu essa crítica, se ele encontrou uma fragilidade sua, você abriu a guarda, você se sentiu, sei lá, triste, magoado, chateado, né, envergonhado. Isso já fez uma ponte e ele descobre que aquilo te desequilibra, ele vai sempre procurar algum furo, alguma brecha, e esse ciclo, essa conexão se renova. Então ali ele começa a sugar a sua energia. Um outro exemplo que eu quero dar é o da vítima. Talvez o da vítima seja o mais conhecido,
né? Aquela pessoa que quer que você sinta a pena dela. Ela fala as coisas horríveis que aconteceu na vida dela, tudo de ruim que aconteceu na vida dela, que a vida dela é muito ruim, que ela é uma infeliz e que de verdade todo mundo é responsável pelo problema dela, pelas dores dela, menos ela, né? Então, como ela quer fazer esse vínculo simbiótico com você? A partir da culpa. E quanto mais você dá para ela, mais atenção, mais cuidado, mais carinho, mais ela quer, mais ela está insatisfeita e mais ela faz você se sentir culpado. Então, a vítima, ela quer fazer você se sentir culpado, só de você estar na presença dela. Então, vai pensando sobre isso, se você não vê algum tipo de relação assim acontecendo. Então, isso é uma estratégia, né? A primeira é o crítico, a segunda é a vítima, o papel da vítima. São estratégias. A terceira estratégia é uma das mais alarmantes, talvez uma das mais perigosas, é o controlador. Então, o controlador, ele chega na tua vida assim, num momento de fragilidade, que você está precisando de uma orientação, de um apoio. É aquela pessoa, gente boa, aquele salvador da pátria, que tem todos, que vai te ajudar no momento de fragilidade. Você vai ficar grato para ele. Vai ser legal, poxa, o cara me deu essa pessoa me deu aquela indicação. Mas o que acontece? À medida que esse vínculo vai se fazendo, ele vai seguindo o caminho da manipulação. Ele começa a orientar as coisas que você tem que fazer e começa a manipular, a agir de acordo com o que ele acredita que é certo. E quanto mais ele se aproxima, mais ele cria esse vínculo simbiótico, porque a vítima, ela se acha incapaz. Essa pessoa é tão inteligente, essa pessoa é tão sábia, essa pessoa me ajudou no momento que eu precisava, então, eu me sinto inseguro de me afastar dela. Na realidade, esse manipulador, que é o controlador, ele quer manter aquela vítima presa a ele. Por quê? Talvez ele se sinta tão fragilizado internamente, né? Na verdade, é o manipulador e o controlador que precisa do outro, né? Mas ele faz a vítima acreditar que não. E muitas vezes pode se tornar agressivo, violento. Por quê? Você tem que fazer exatamente tudo aquilo que ele diz, da forma como ele disse. E não aceita. Então ameaça, né? Ameaça, separação, o abandono pode, como eu disse, se tornar violento. Então o que acontece? Por que é feito esse vínculo? A pessoa que é vítima de um controlador, ela começa a sentir outros sentimentos de desânimo, de tristeza, muitas vezes de raiva, muitas vezes de ódio, e não consegue se desvencilhar daquele vínculo simbiótico. Então, quanto mais a gente vibra nessa sintonia, essa pessoa está me controlando, está manipulando, tá dizendo que eu tenho que fazer, se metendo na minha vida, eu estou permitindo, e eu vou nutrindo esses sentimentos, principalmente de mágoa, eu vou reforçando esse vínculo simbiótico, né? Então, esse é um dos mais para a gente se ligar, né? Que é um dos mais perigosos, talvez, e porque ele faz isso de forma consciente, né? Então, aqui um adendo que eu quero falar, né? Não tem como você perceber uma relação dessa, você talvez não se sentir magoado, ou não se sentir chateado, ou não ter raiva, enfim, ou não ter ódio, né? Aqui eu não quero dizer que não tem como não sentir. Lógico, a gente pode sentir isso, mas quanto mais a gente vibrar nesse padrão mental, nesse padrão emocional, mais nós vamos fazer essa conexão. Então tem que trabalhar para transmutar esses sentimentos, tem que trabalhar para se libertar desses sentimentos. Eu não falo de perdoar, tá? Perdoar é maravilhoso, mas se você não conseguir, tem que trabalhar, tratar desses sentimentos, transmutar esses sentimentos. Ok? Para que esse vínculo não permaneça. Então, esses 3 tipos são 3 estratégias. Existem N motivos, N estratégias para a pessoa, a forma com que esse sugador age. Então, esses são 3 exemplos. Quero que você pense agora se você se encaixa em um desses exemplos. E eu vou falar com vocês agora como é que a gente se protege disso, né? Eu acabei de falar que naturalmente esses sugadores de energia estão no nosso círculo mais íntimo. Porque quando a gente tem afeto, a gente doa mais energia, a gente abre a guarda para um amigo, para um irmão,
para um filho, para um marido, enfim. Estão dentro muitas vezes da nossa família. Quando é, por exemplo, no trabalho, né, uma pessoa que você não conhece muito bem, é mais fácil de você lidar. Mas na nossa relação íntima, como nutrimos afeto, é muito difícil a gente colocar limites, né? A gente identificar e colocar limites. Então eu vou falar agora, vou te dar 3 dicas para você se proteger disso, né? E vamos aqui pensando, vamos aqui refletindo juntos sobre isso. A primeira dica que eu dou para que você se proteja desses sugadores de energia é identificar, né? Pode parecer besteira o que eu vou falar para você. Claro que a gente identifica, mas eu volto a falar, o grande maioria dos sugadores estão na nossa família. E nós temos às vezes a dificuldade de identificar isso, de perceber isso. Então identificar já é o caminho para você se proteger. Identificar não só a pessoa que está me sugando, mas o mecanismo que ela usa, a estratégia que ela usa. E para isso eu preciso observar, eu preciso estar atenta, eu preciso estar presente na minha vida. É preciso aceitar que nós somos seres que muitas vezes estamos equilibrados, estamos em desequilíbrio, muitas vezes ficamos doentes, muitas vezes falhamos e muitas vezes erramos. É preciso que a gente abra nossos olhos para isso. Como eu falo, nós somos perfeitos do jeito que somos, não significa que não temos imperfeições, falhas, fracassos. Significa que tudo isso pode ser, tudo aquilo que de ruim, negativo, tudo aquilo que eu tenho que de sombra em mim, tudo aquilo que eu tenho que transformar em mim, eu posso ressignificar, eu posso aprender, eu posso crescer, né? Se eu de verdade quiser. Isso é o que significa quando eu falo que somos perfeitos do jeito que somos. Então não é fácil identificar, mas é preciso identificar e descobrir de que forma, com que fragilidade aquela pessoa está te acessando, né? Então isso é muito importante para você começar a se proteger, né? É um dos primeiros pontos. A segunda forma de você se proteger é observar seus pensamentos e sentimentos, né? Lembra que eu falei, quando a gente se conecta com a energia do fluido cósmico vital, nossos chakras absorvem essa energia e transformam isso em alimento e energia vital a partir dos nossos sentimentos e pensamentos. Pensamentos e sentimentos, principalmente os sentimentos, criam a nossa realidade, criam o nosso campo sutil. Então, se eu observo meus pensamentos e meus sentimentos, eu tenho um hábito de me cuidar, não só do meu físico, do meu mental, do meu emocional. O que acontece? Eu fico menos vulnerável, eu fico mais fortalecido. Então, nós precisamos cuidar de todos esses campos, não só do físico, do mental, do emocional e do espiritual. Se eu não olho para todos esses campos, eu fico vulnerável, eu baixo a minha guarda, né? Eu sintonizo com energias similares. Então, lembra que eu falei que se existe um sugador de energia, existe a pessoa que permitiu. Então, de que forma você está permitindo isso? Como é que está a sua energia? Como é que está a sua vibração? E de que forma você pode melhorar, né? E é a terceira dica que eu dou, né? Que é sintonizar, que é se conectar com as coisas boas, se conectar com a luz, né? Se conectar com tudo aquilo que é bom, se conectar com a sua essência interior, com o seu eu divino, né? Com a sua alma, com tudo aquilo de bom que existe em você. É muito importante a gente sintonizar com isso. Porque é lógico, né, gente? A gente vive uma vida, sabe, muito desafiante. Nós temos cada dia um desafio diferente. Muitas vezes nós vivemos, né, nos nossos trabalhos e nos nossos lares situações muito difíceis. E não é possível, não é humano a gente pensar que a gente não vai se aborrecer, não vai se chatear, não vai se irritar, não vai ter nenhum pensamento negativo. Lógico que nós vamos ter pensamentos muitas vezes negativos e conflitantes, é óbvio, mas nós precisamos ter isso em mente, né? Faz parte da nossa saúde de forma integral, esse cuidado, né? A gente cuida do corpo, a gente se alimenta, né? A gente cuida da nossa alimentação, a gente faz atividade física, mas ainda não damos a devida importância para o nosso mental, para o nosso emocional e principalmente o nosso espiritual. Porque a pessoa que é sugadora de energia, ela precisa não só de terapia, ela precisa de um tratamento espiritual. E tratamento espiritual, né, desenvolver essa espiritualidade, se despertar dessa consciência, melhorar essa energia, não necessariamente tem nada a ver com religião, né?
Pode ser sim, se você tem um caminho religioso maravilhoso, mas é preciso cuidar da espiritualidade, é preciso fazer um tratamento espiritual. É preciso buscar ajuda especializada, não só terapêutica, dependendo do caso, mas também vibracional. Isso é muito importante. Então, se você seguir esses 3 passos, essas 3 dicas, vai ficar muito mais fácil de você se proteger. Por quê? Quanto mais nós fortalecemos a nossa vitalidade, o nosso campo sutil, menos nós ficamos vulneráveis, né? E se eu posso, por exemplo, quer dizer que eu descobri que essa pessoa sugadora de energia, ela não faz parte da minha família, ela é lá do meu trabalho, um colega distante, é só eu me afastar dela? Não necessariamente. Se você não descobrir esse mecanismo, você pode trocar de sugador, né? Você pode trocar de sugador. Vai aparecer vários sugadores na sua vida. Nesse sentido, nesse tipo de fragilidade, nessa sua dinâmica mental, emocional. Então é muito importante que a gente cuide da nossa vitalidade, cuide da nossa saúde, para que se proteja de pessoas sugadoras de energia. Agora você já sabe que um sugador de energia é uma pessoa que está desequilibrada, é uma pessoa que está doente e que precisa se tratar. A gente muitas vezes fala de sugador de energia, aponta o dedo, né? Aponta o dedo, acusa, tem medo. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim, nós temos sim, nós estamos permitindo essa conexão. Então por isso é importante seguir esses 3 passos. Identificar, cuidar dos seus pensamentos e sentimentos e se sintonizar naquilo que é bom. Sintonizar com as coisas boas da vida, se divertir, se alegrar, passear, rezar, orar, seja lá o que for fazer, meditar, fazer um artesanato. É preciso cuidar disso, é preciso olhar para isso. E aí você vai pensar, nossa, um colega distante é fácil, um colega do trabalho é fácil, mas o que eu faço com um filho, por exemplo, uma filha, alguém da minha família que eu gosto muito, um amigo muito íntimo, como é que eu faço, como é que eu lido por isso? Ajudar essa pessoa a identificar que ela não está num momento bom, que ela está em um caminho, é um caminho a fazer isso, mas existem situações muito delicadas, situações de pessoas que também não querem se cuidar, não querem se tratar, eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, mais do que nunca é preciso se fortalecer, A gente não pode se livrar de um filho, Se separa, A gente tem marido, mulher, você pode até se separar, enfim, você pode trocar de emprego, mudar de chefe, você pode até fazer isso tudo. Mas um filho, uma filha, é impossível você se separar, isso muitas vezes acontece, E eu posso até, por exemplo, num caso de marido, num caso de esposa, eu posso até me separar. Mas se eu não descobrir esse mecanismo, se eu não descobrir essa chave, isso vai continuar, esse relacionamento tóxico, Que é que eu falo, O terceiro, que é o controlador, que é o manipulador, tem muito a ver com os relacionamentos tóxicos, E quem sabe, quem já viveu um relacionamento tóxico, sabe que não é fácil passar por esse processo de libertação. Então muitos casais se separam e continua esse vínculo simbiótico, não é só eu me separar. Se eu não descobrir, se eu não dedicar, se eu não tratar em mim o que está gerando essa conexão, essa simbiose. Isso é muito sério. Então, gente, agora quando a gente escutar falar de sugador de energia, vamos entender o que é um sugador de energia. É uma pessoa que está em desequilíbrio, uma pessoa que se afastou da verdade de si mesmo, se afastou dessa conexão da natureza, se afastou desse fluido cósmico vital. É essa pessoa que nós estamos falando. E aí, dentro desse conceito aqui, que eu quero convidar vocês a pensar, quero convidar vocês a compartilharem aqui comigo, como não se tornar um sugador de energia? Nossa, se nós somos energia, estamos a todo tempo trocando energia com o universo, trocando energia com as pessoas, lugares, E se nós somos seres que passamos por uma série de experiências, que vivemos traumas, que vivemos perdas, nós também podemos nos tornar, ou se é que já não fomos, ou não estamos, esse sugador de energia. Lembra, o sugador de energia é uma pessoa em desequilíbrio, é uma pessoa doente, é uma pessoa que está precisando de tratamento, ou seja, voltar a seu equilíbrio natural. Então, como que você não se torna um sugador de energia? Então, eu separei alguns alertas para que você comece a observar,
Um dos alertas é essa mudança de humor brusca, né? De repente você está muito bem, daqui a pouco você está muito mal, passa 3 dias bem, 3 dias muito mal, em depressão, trancado no quarto. O que isso significa? Significa que você está em desequilíbrio, que você precisa, né, olhar para isso, que você precisa de um tratamento terapêutico, no mínimo terapêutico, né? Quem sabe espiritual também. Tem alguma coisa que não tá boa, que você precisa investigar com o médico, que você precisa investigar com o especialista. Então abre o alerta aí, para que você não se torne também esse sugador de energia. A segunda coisa que é muito visível no sugador de energia, ele tem a tendência a não ter muita energia, ter uma baixa vibracional muito grande e a passar por estágios depressivos. Se você está num estágio mais depressivo, passou por uma perda, fique atenta, né? Viva seu luto, mas fique atenta para não mergulhar aí, não mergulhar nesse estado aí, não se tornar esse necessitado vibracional e emocional, porque o sugador de energia, ele é um dependente emocional também. Então, é muito importante que a gente observe isso. Naturalmente, as pessoas que estão nesse processo depressivo ou as pessoas sugadoras de energia, elas tendem a se isolar de todo mundo, a ficar trancado no quarto, gostam muito de ficar no escuro, né? E tem até sensibilidade ou aversão à luz, a coisas perfumadas, a tudo aquilo que é mais sutil, que é bom, que é vibracional, ela tem uma espécie de aversão. Se você sente isso, você conhece alguém que está assim, é um alerta que a gente tem que abrir aí, que ligar a antena para você não se tornar um sugador de energia. Então esses pontos aqui que eu separei, esses desequilíbrios e outros desequilíbrios, é importante que a gente observe isso atentamente. Por isso que a gente precisa identificar, por isso que a gente precisa se observar. E eu quero abrir mais um adendo aqui. Naturalmente, toda vez que você escuta falar, precisa se dedicar e se conhecer, precisa se dedicar e meditar, é preciso cuidar da sua saúde mental, você talvez pense assim, isso tudo é besteira, isso tudo é bobagem, né? Eu vou sair, bater um papo com uma amiga, sorrir, né? E tudo bem, passa, isso passa. Quantas vezes nós já escutamos isso, né? Isso aí logo passa. E nem sempre passa, né? Isso está mostrando que nós estamos num processo que a gente precisa dar atenção cada vez mais. É muito importante. Por que é muito importante? Porque eu falei dessa dinâmica universal. Se nós nos desconectamos de nós mesmos, nós não nos conhecemos, não investimos em nos conhecer, né? Nos desconectamos desse fluxo natural, desse fluxo do amor, do divino, do bom, do belo. O que acontece? Nós tornamos pessoas egocêntricas, individualistas, nos isolamos de tudo, né? E podemos nos tornar esse sugador de energia, esse vampiro de energia. Então é importante que a gente olhe para isso com atenção. E agora, a partir de agora, toda vez que você escutar essa palavra sugador de energia, você vai refletir. Você vai ligar a sua antena, né? Lembra quando a gente aponta um dedo, os outros 4, né, estão voltados para nós mesmos, né? Então a gente precisa fazer essa reflexão, precisa fazer esses ajustes nas nossas relações, nessas dependências emocionais que criamos, nos relacionamentos tóxicos que vivemos. Por isso que é importante a autoobservação e principalmente nutrir o amor, o auto-amor. Então o que a gente faz diante de um sugador de energia em que a gente identificou? A gente descobre esse mecanismo, a nossa abertura para isso e começa a se posicionar diante da situação. E se posicionar não é apontar o dedo, não é julgar, não é xingar, não é maltratar. É simplesmente se posicionar, aprender a dizer não. Se posicionar é se respeitar, é se amar, é buscar uma solução harmônica. É isso que é se posicionar, porque se eu vibro na negatividade, se eu vibro na raiva, se eu vibro na violência, se eu vibro no desrespeito, o que eu faço? Eu continuo nesse vínculo simbiótico. Então não basta só se afastar, é preciso virar a chave. Mas eu quero me afastar. Você tem todo o direito de se afastar. Mas enquanto você não virar essa chave, enquanto você não descobrir esse mecanismo, essa fragilidade, né? Enquanto você não descobrir essa estratégia, não adianta se afastar.
esse vínculo vai continuar, né? Então, isso que a gente precisa, eu preciso que você observe isso, que a gente olhe isso com respeito e principalmente agora você reflita, né? A forma como você lida com você mesmo, como você lida com os outros. Lembrando que a vida é essa harmonia, é esse fluxo vibracional, é dinâmico, é movimento, é troca de energia. Nós sempre vamos estar trocando energia com o outro e muitas vezes doando energia para aqueles que precisam. O que não é legal, o que não podemos nos permitir é ser sugados, né? É assumir a responsabilidade pela nossa saúde, pela nossa vida. E eu quero dar uma dica assim que é infalível, né? Não só para você não drenar a sua energia, mas também para não se tornar um sugador de energia. Quero que você anote essa dica, que é sintonizar com as coisas boas e apreciar a vida, apreciar as coisas simples da vida. Ai, é simples assim, mas a gente não faz. A gente está sempre com o olho voltado para o negativo, para a reclamação, para a ingratidão. A gente está sempre assim. E olha, alerta ligado. Começou a reclamar muito, começou a estar muito negativo, alerta ligado. Por isso que a gente precisa cuidar da nossa energia todos os dias. Eu fiz uma live aqui, alguns ciclos de lives, eu vou deixar aqui na descrição, em que eu falo sobre como atrair, como manter as boas energias. Os 4 pilares para a gente ter uma boa energia. Assiste, anota, pratica, eu dou dicas simples e práticas para você fazer no seu dia a dia, né? Então, pensa sobre isso. Então, essa dica infalível que eu tenho que dar para você. E uma outra surpresa, um presente que eu sempre dou para você, eu preparei uma série de meditações que são bem simples, para quem nunca praticou, ou para quem já pratica e está sem tempo. Bem, são bem curtinhas e bem simples, que é a série Ser Essencial. Eu vou deixar também aqui na descrição, para que você comece a cuidar mais, comece a se observar mais, comece a identificar esses desequilíbrios vibracionais, identificar aí os sugadores de energia e esses mecanismos. Lembra, é preciso olhar para dentro, é preciso se conectar, é preciso se observar. Não tem outro caminho. Esse é o único caminho. Eu quero falar uma coisa, assim, que eu preparando esse conteúdo, eu pensei muito que a alegria é o tempero da vida, né? Nós falamos de meditação, nós falamos de respiração consciente, de práticas terapeutas, mas a alegria é o tempero da vida. Toda vez que a gente perde a alegria, a gente fica, né, na tristeza, entra em estados depressivos e nos tornamos esse necessitado de energia vital. Então, pensa agora de que forma você pode buscar fontes de alegria. Mesmo que a sua vida esteja de cabeça para baixo, sempre existe uma forma de você buscar alegria, de viver a vida plena, de viver, de amar, de se relacionar, enfim, de aprender, de crescer. A alegria é o tempero da vida. E eu concluo esse nosso papo, essa nossa reflexão de hoje com essa frase: a alegria é o tempero da vida. Tenha mais alegria no seu coração, receba agora alegria no seu coração. Eu quero deixar também mais uma contribuição com você. Eu criei aqui no meu canal uma playlist em que sintoniza no bem, que tem várias mensagens, poesias, para que você sintonize nas coisas boas. São momentos de inspiração para você. Então, essa é a minha contribuição para que você fique bem, né? E é o que a gente fala, né? Tem alguma coisa que não está legal? Procure ajuda, procure auxílio, né? Eu me coloco aqui à sua disposição. Se você sintonizou comigo, se você teve empatia comigo, eu vou deixar uma descrição aqui embaixo. Eu também atendo com terapia, né? De vez em quando tem a vaga na minha agenda para atendimento, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Então eu vejo você na próxima live, e se você gostou desse conteúdo, por que não contribuir com aqueles que você ama, com aqueles que podem se beneficiar disso? Então pega esse vídeo e compartilhe agora com as pessoas que você quer contribuir. E nós nos vemos na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, em que eu vou falar sobre técnicas, né? Eu vou falar sobre formas de limpeza energética, tem tudo a ver com esse assunto. Então eu te espero
na próxima quarta-feira. Um grande abraço apertado. E não esqueça, você é esse ser essencial. Você é perfeito do jeito que é. Espero te ver em breve. Até já. Beijo na alma, beijo no coração.